Oi pessoal, tudo bom? Mais uma vez com vocês aqui no vídeo. Sou Diego Menezes, contador, cofundador do CAP, tá? Que é a Capacitação de Alta Performance. E hoje, com Marcelo Gesonias, vamos falar sobre os segmentos da economia, especificamente sobre o terceiro setor, certo? Marcelo, obrigado mais uma vez. E vamos lá conversar um pouco sobre essa questão. Primeiramente, antes de entrar no terceiro setor, fala um pouco quais são os segmentos da economia para poder o público conhecer um pouco mais sobre isso. Perfeito, Diego. Quando se fala de terceiro setor, logo a gente entende que existe o primeiro e o segundo, né? E de forma bem simples, o primeiro setor é o Estado, né? É aquele que gerencia todas as políticas públicas, né, do nosso Brasil. E segundo, é as empresas comerciais. As empresas de prestação de serviço, comércio, todas elas estão ali dentro desse segmento chamado segundo setor. E quando a gente desce mais um pouquinho, falamos do terceiro setor, que, para ser de forma bem objetiva, são todas as entidades que não têm finalidade de lucro. Entendi. Então, só para diferenciar um pouco, então, os segmentos do segundo setor são aquelas que são contribuintes de impostos, teoricamente, e o terceiro setor, eles não têm, como não têm atividades lucrativas, então eles têm algum tipo de isenção ou imunidade tributária sobre isso? Ele é separado justamente para o terceiro setor por ter regras próprias, né? Desde a regra de tributação, como também até as normas contábeis, né? São específicas para as entidades do terceiro setor. Ah, muito bem. E me diga uma coisa, como é que a gente faz para poder constituir essas empresas do terceiro setor? O terceiro setor, ele abrange várias entidades, né? Desde um partido político, uma associação privada, uma entidade religiosa, né? Como chamamos de igreja, e cada um vai ter um procedimento específico, mas todas elas são diretamente ligadas ao âmbito fora da junta comercial. Então você que vai abrir aí uma empresa de comércio, de prestação de serviço, você vai diretamente à junta comercial do seu estado. Isso. Né? Logo, as entidades do terceiro setor, elas são com o cartório, né? Cartório de registro das pessoas jurídicas. Tá? Muito bom. Marcelo, a gente já falou aqui que essas empresas do terceiro setor eles não têm nenhum tipo de cobrança tributária sobre ela, certo? Em relação à questão já na parte de folha de pagamento, como é que é feito o processo dela? É importante destacar que as entidades do terceiro setor, elas contribuem em relação à folha de funcionários igual a uma empresa do segundo setor, né? Então, em relação ao INSS, em relação ao FGTS, imposto de renda, ela está obrigada a fazer o desconto e repassar, certo? Por quê? Porque ela se torna um contribuinte responsável. Ela não paga os impostos sobre a sua receita, mas logo em relação à folha de pagamento, as mesmas regras são aplicadas à entidade do terceiro setor. Um dos impostos que normalmente são tributados sobre a receita é o PIS, PIS/COFINS. As empresas do terceiro setor eles têm algum recolhimento sobre esses impostos também, não? Importante, é já justamente uma regra específica das entidades do terceiro setor. Então, se você é uma igreja e contratou funcionários, você vai ter o PIS sobre folha, que é diferente do PIS sobre faturamento, que hoje é 0,65, né? Isso para as empresas do lucro presumido. Mas a gente, quando fala de PIS sobre folha, é 1%. Então, você fechou a folha de pagamento, deu R$10.000. Sobre esses R$10.000 de remuneração, você paga 1% em relação ao PIS. Entendi. Mas também ela em relação à questão de retenções na fonte, porque as empresas do terceiro setor também têm prestadores de serviços na qual presta serviço a ela. E sobre ela também fica responsável por fazer retenções de impostos? Perfeito. A legislação, ela aplica basicamente uma espécie de substituição tributária, né, desses tributos federais. Então, na medida que uma entidade do terceiro setor contrata uma empresa de prestação de serviço e aquele serviço tem um fato gerador daquele imposto, ele se torna obrigado a descontar e repassar para o governo. Então, ele assume essa responsabilidade, né, de descontar e dizer, governo, está aqui, eu fiz a minha parte, certo? Então, ela não paga os impostos sobre aquilo que ela arrecada, mas na condição de responsável ela precisa fazer. Entendi. E elas precisam também, em relação à questão de declarações acessórias,
Tem alguma declaração acessória que elas estão obrigadas a apresentar? Sim. As mesmas regras, né, como a gente falou, da legislação tributária, são aplicáveis também às entidades do terceiro setor. Por exemplo, em relação à parte de folha de pagamento, DCTF Web, é uma obrigação acessória obrigatória às entidades do terceiro setor também. A gente fala em relação à DIF, né? Também é obrigada às empresas do terceiro setor, DCTF. Então, várias obrigações acessórias, elas estão dentro da obrigatoriedade das entidades do terceiro setor, porque elas manejam ali alguns tributos federais, né? Nessa condição de responsável, quando ela faz o desconto e repassa, logo a legislação também coloca ela nessa condição. Marcelo, tem uma dúvida de muita gente, é o seguinte, em relação à questão de algumas entidades religiosas. Tem alguma dessas que são diferentes na característica da tributação ou da imunidade em relação à parte tributária dela, ou todas têm a mesma característica? Perfeito. Se a gente observar, Diego, a Constituição Federal, até 2023, ela trazia a redação lá no seu artigo 150, de que a imunidade alcançava os templos de qualquer culto, né? Mas, diante de uma discussão muito profunda, se estendeu essa imunidade não só para os templos de qualquer culto, mas para as entidades religiosas. Então, a partir desse momento, todo grupo de pessoas que se constituem ali com um fim religioso, eles podem buscar a imunidade, claro, formalizando ali aquela sua prática de adoração, né? Seja os evangélicos, seja católico, seja as religiões de matriz africana. Então, foi caracterizado como entidade religiosa, ele está sujeito à imunidade. Beleza. Ok. Ô Marcelo, a última pergunta, em relação a essas empresas do terceiro setor, como é que elas podem manter esse direito que ela tem de acordo com a Constituição, como é que elas podem manter essa imunidade tributária? Perfeito. A imunidade tributária ela está prevista na Constituição Federal, né? Artigo 150, então a gente vai ver ali que as entidades do terceiro setor estão imunes aos impostos, né? Mas também, em consonância, o Código Tributário Nacional, artigo 14, vai trazer alguns requisitos para manutenção dessa imunidade, né? E podemos citar basicamente 3. O primeiro é ter contabilidade regular. Não há condição de uma entidade do terceiro setor ser constituída e não ter o acompanhamento de um profissional habilitado nesse segmento. O segundo requisito é não remunerar sócios. Então, tudo aquilo que a entidade do terceiro setor ela arrecada, ela não pode distribuir entre seus dirigentes, é vedado. E o terceiro é aplicar todos esses recursos dentro do âmbito nacional. Tudo que ela arrecada precisa ter destinação para a manutenção dos objetivos que estão previstos lá no Estatuto da entidade. Maravilha. Marcelo, obrigado. As informações foram muito ricas. Com certeza, muita gente já tomou agora conhecimento através das suas informações, vão poder levar para outras pessoas e até mesmo para suas empresas, os seus segmentos, né? Essas informações, com certeza, vai ser bastante eficaz no desenvolver das suas atividades, tá? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por hoje. Quem gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa seus comentários e aproveita e compartilhe com seus amigos, tá bom? E não esqueça de se inscrever no nosso canal.